Bom, gente, vamos pro exemplo agora, tá? Nosso primeiro exemplo, ele fala o seguinte, que dado um arco de 30 graus, nós vamos obter as medidas dos seus arcos simétricos, ou seja, com relação ao eixo das ordenadas, a origem e o eixo das abscissas, tá? O que nós vamos analisar aqui? Primeiro que esse ângulo aqui, gente, ó, ele é de 30 graus, tá? Logo, todos os outros pedacinhos têm o mesmo tamanho dele. Então, todos os outros pedacinhos também serão pedacinhos de 30 graus, tá? Só que temos que analisar que aqui ele está no primeiro quadrante. E aqui ele já está no segundo quadrante. Então, como é que nós iríamos fazer isso? Ó, eu sei que aqui é o 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e fechou aqui os 360 graus. Pronto, eu coloquei aqui mais detalhado para a gente entender. Coloquei, ó, em relação ao eixo das ordenadas, nós temos que achar o ângulo simétrico a 30. Em relação à origem, nós temos que achar também o ângulo simétrico a 30. E em relação ao eixo das abscissas, nós também temos que achar o ângulo simétrico ao 30 aqui. Então, vamos por partes, tá? Primeiro ponto que a gente tem que olhar aqui nesse caso. Nós vamos ter que achar esse pontinho aqui em azul, que eu coloquei para vocês, esse pontinho em vermelho e esse pontinho em verde. O pontinho em azul, gente, é com relação ao eixo das ordenadas. Então, nós vamos sair aqui do primeiro quadrante e vamos para o segundo quadrante. O que vai acontecer aqui? Eu sei que até aqui é 180, só que esse ângulo, ele vai ser só até aqui. Então, eu tenho que saber quanto que vai ser ele. Para eu saber quanto que é daqui até aqui, o que eu vou fazer? É só eu pegar o 180 e tirar o 30. Mas, professora, como assim tirar o 30? Ó, repare comigo. Se esse pedacinho aqui é 30, o que eu falei para vocês? Esse pedacinho aqui também vai ser 30, esse pedacinho aqui também vai ser 30 e esse pedacinho também vai ser 30, que são pedacinhos iguais, tem a mesma medida. Só que o que vai mudar é o seguinte, que esse ângulo que tá aqui, ele vai sair do 0 e vai vir até esse pontinho aqui, ó. Então, ele é isso aqui tudo. Então, o que eu vou fazer? Se ele viesse até aqui, ele ia ser 180, mas ele não vem. Então, nós temos que tirar esse pedacinho aqui de 30. Como é que vai ficar no caso? Ó, vai ficar 180... Deixa eu deixar organizado aqui. 180 graus menos 30 graus, que é esse pedacinho aqui, ó. 180 menos 30 é quanto? 150 graus. Então, isso significa que esse ângulo aqui, simétrico a 30, no eixo das ordenadas, ele vai ser 150 graus. Pronto, agora vamos para o eixo das abscissas. No eixo das abscissas, o ângulo ele vai sair aqui do 30, vai rodar aqui até o segundo quadrante e vai vir até um pedacinho aqui do terceiro quadrante, vai pegar isso tudo. Aqui nós tivemos que tirar esse pedacinho do 30. Só que nesse caso aqui, ó, repare, o ponto ele tá aqui. Você vai ter que somar o 30 daqui. Concordam comigo? Então, vai ser, ó, 180, mais esse pedaço aqui, que é de 30 graus. Então, em relação à origem, vai ser 180 mais 30, que vai ser igual a 210. Então, o ângulo simétrico a 30 com relação à origem vai ser de 210. Ok. Agora, vamos para o próximo ângulo, que é esse que tá aqui, ó. Nesse caso, ele vai fazer essa volta inteira, ó. Ele vai pegar daqui, vai passar pelo primeiro quadrante, vai passar pelo segundo quadrante, vai passar pelo terceiro quadrante e vai vir até perto de completar uma volta completa. Só que menos esse pedacinho aqui. Ela para aqui, ó. Então, é menos esse pedaço. Nós sabemos que esse pedacinho aqui é de quanto? De 30. Então, é só eu pegar o 360, que seria uma volta completa, e subtrair o 30. Então, como é que ficaria? 360 graus menos 30 graus, que vai ser igual a 330 graus, certo? Então, aqui nós já temos os ângulos simétricos a 30, no segundo quadrante, que é com relação ao eixo das ordenadas, que vai ser 150. Nós temos o ângulo simétrico a 30
no terceiro quadrante, que é com relação ao eixo, que é de 210, e nós temos aqui também o ângulo simétrico ao 30 no quarto quadrante, que é de 330 graus, tá? Prontinho. E no quarto quadrante, nós já sabemos que é com relação ao eixo das abscissas. É basicamente isso, tá, gente? Outra coisa, esse ângulo aqui poderia ser um ângulo de 45 graus, ele poderia ser um ângulo de 20 graus, ele poderia ser um ângulo de 60 graus. Você iria fazer a mesma coisa, só que o que iria alterar seria o valor do ângulo. Somente isso, tá? Pronto, vamos para o segundo exemplo agora. Bom, gente, vamos para o nosso segundo exemplo sobre ângulos simétricos, tá? Nesse exemplo aqui, ele fala o seguinte: para que a gente obtenha a medida dos arcos no segundo quadrante, que são simétricos aos arcos cujas medidas estão indicadas na figura. Eu coloquei aqui somente esse ciclo trigonométrico. O que ele quer que você faça? Eu tenho aqui um ângulo no primeiro quadrante, que é um ângulo de 40 graus. E a questão quer que a gente represente aqui um ângulo simétrico a 40 no segundo quadrante apenas. Então, nesse quadrante aqui, certo? Porém, a questão poderia pedir um ângulo simétrico a 40 no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. E também, a questão ela poderia dar, no lugar de um ângulo aqui no primeiro quadrante, ela poderia dar um ângulo no terceiro quadrante e pedir para você encontrar no primeiro. Então, isso aí varia com relação à questão, tá? Então, a gente tem sempre que ficar atento a alguns pontos. Quais são eles? Primeiro, o que a questão pede e o que ela quer que você faça. Ela quer que você encontre a medida simétrica no segundo quadrante, tá? Então, a gente tem que reparar isso aqui. Continuando, o que nós iríamos fazer nesse caso? Vamos traçar aqui um ângulo simétrico, tá? Vou tentar ficar bonitinho, Jesus. Vou colocar assim. Pronto. Irei colocar em azul para facilitar. Pronto. E aí, aqui, a gente já puxou o ângulo simétrico. Vai estar nesse pontinho aqui, no segundo quadrante, tá? Pronto. Só que é isso, a questão que é apenas isso. Então, como é que nós vamos analisar isso aqui? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele é de 40 graus. Então, o que eu posso fazer? E eu sei que se o ângulo viesse até esse ponto, seria de 180. Mas ele só vem até aqui. Então, é menos esse pedaço. Esse pedaço eu sei que equivale a 40. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 180 graus e subtrair o 40, que vai dar 140 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ele é de 140 graus. A questão só queria que vocês fizessem isso. Então, gente, ó, nós temos aqui dois exemplos de ângulos simétricos, só que no primeiro exemplo, ele queria que você encontrasse os ângulos simétricos em todos os eixos, tá? Em todos os quadrantes. Então, você encontrou aqui o ângulo simétrico a 30 no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Já neste caso aqui, ele deu para você um ângulo no primeiro quadrante e quis que você encontrasse um ângulo simétrico a esse no segundo quadrante. Então, é de acordo com o que a questão quer que você faça, ok? Bom, gente, então eu vou deixar aqui para vocês a atividade da página 13, que vai ser da questão 6 à questão 9, tá? Com base nessas explicações que eu fiz aqui para vocês, vocês conseguem resolvê-la tranquilo, sem problema algum, ok? A questão 6 e a questão 7, ela é voltada com a parte ainda de graus e radianos, tá? No ciclo trigonométrico. Então, é apenas essas questões. Qualquer dúvida, como eu já falei com vocês, podem entrar em contato comigo.